Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus bendito, por Tua santa palavra, a qual acabamos de ler. Rogamos-te, ó Deus, graça para que nessa noite, Senhor, te ofereçamos um culto, Senhor, que honre, que glorifique a Ti, que bendiga o Teu santo nome. Senhor amado, recebe o louvor e adoração do Teu povo nessa noite. Dá-nos graça, Senhor. Envolve-nos na Tua graça, Deus. E faz, ó Deus, com que, ao sairmos deste culto, Senhor, tenhamos mais porção da Tua palavra entrelaçada no nosso interior, no nosso coração, para que, ó Deus, possamos viver uma prática de vida cristã verdadeira. Bendito Senhor, nós te agradecemos pela vida de todos que farão este culto hoje à noite. Rogamos graça sobre a vida de todos eles e sobre aqueles, Senhor, que não poderão estar conosco, aqueles que estão enfrentando problemas de saúde e outros problemas da sua vida, que o Senhor lhes ajude, que o Senhor os abençoe, que o Senhor restaure, em nome de Jesus, o amor maior. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 112, do cantor cristão. Hino 112, do cantor cristão, Vencendo Vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes
em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Mais uma vez. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Louvado seja Deus. 160. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida dar-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Aleluia, louvado seja Deus. Graças a Deus. Irmãos, nós louvamos ao Senhor, nós glorificamos a Deus, porque Deus, na sua bendita bondade, Deus, na sua bendita graça, tem nos dado o privilégio de estarmos aqui hoje à noite
para louvarmos a Ele, para adorarmos o seu bendito nome. Orem pela irmã Bia está em casa, está cheia de dores, as sequelas da chikungunya, nas pernas, dor de cabeça. Orem pela irmã Bia, orem pela saúde também da minha mãe, dos meus pais, né, e todos. Oremos uns pelos outros, oremos pela vida da nossa irmã Márcia, a filha da irmã Marluce, para que Deus continue dando graça em nome do Senhor, lhe dando forças e restaurando. Ele é poderoso para fazer milagres. Orem pela mãe da nossa irmã Beta. Ela esteve esses dias, foi ao hospital novamente. Orem por ela, em nome de Jesus. Está melhor, está se recuperando, mas orem por ela em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus, nós oramos, temos orado ultimamente por, e as irmãs do Círculo de Oração, principalmente quem mais recebem, né, os pedidos de oração no grupo. Ele tem orado por um jovem, Vinícius, né? Amém, Vinícius, né? Que além de ter tido problema ele é transplantado, né? Estava internado, passou mais de, acho que um mês internado com Covid, mas já se recuperou, já está, aliás, tem se recuperado, graças a Deus, né? Oremos ao Senhor em nome de Jesus, para que Deus continue dando saúde e dando livramento a Vinícius. É Vinícius? É, né? E oremos pela irmã. Agora aqui as irmãs me ajudam. E vocês são vizinhas aqui, a costureira ali. Irmã Zeza, né? Oremos pela nossa irmã Zeza. Irmã Zeza passou por uma cirurgia complicada, veio para casa e a situação não era boa. Ela teve que voltar para o hospital de novo. Essa semana, conversando com a filha dela, acredito que foi quarta ou quinta-feira, eu desci aqui do ônibus e vinha conversando com a filha dela nesse pedaço de caminho, e a filha dela disse que eu estava conversando com ela num dia, ela falou que estava no hospital, e no dia seguinte ela ia passar por uma outra cirurgia, acho que é no intestino, eu acho que é no intestino, né? Alguma coisa assim. Que ela fez uma cirurgia, tinha feito uma cirurgia, e nessa cirurgia removeu parte do intestino e tinha que ficar aberto e não parava de sair um líquido, então ela teve que retornar e ficar internada. Então oremos pela vida e pela saúde da nossa irmã Zeza, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós às vezes, isso é coisa que nós já vamos falar hoje na pregação, mas a gente às vezes se queixa tanto da nossa vida, né, dos problemas que nós temos, e às vezes a gente nem consegue ver, né, que pessoas às vezes tão próximas, não é nem de distante da gente, estão passando problemas bem maiores do que os nossos, do que a nossa situação. A gente às vezes reclama porque a gente quer comer uma coisa e não tem. Não acontece, né? Por exemplo, eu queria, quando terminasse o culto aqui, comer churrasco. Para mim não tinha problema nenhum. Eu não sou fã. Não é que eu sou fã, não, sabe? Essas coisas para mim, esse negócio de... Não, mas se tivesse eu ia comer. Mas não tem, não. nem penso que vai ter, que não vai ter, não. É certo que não vai ter. Mas assim, eu passei... Acho que está fazendo um mês, eu saí de casa umas 5 da manhã, ainda está escuro, né? Esse horário que a irmã Raquel ali vai trabalhar, Sebastião leva, às vezes volta e me dá carona, me leva também, quando está voltando. E eu saí por aqui, por essa rua, e passei na rua do sindicato ali. Aí lá na frente tem a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a frente dela é bem iluminada. É isso aqui, bem iluminado assim. Está escuro ainda quando eu vou passando, e um frio. Esse dia não está frio não, mas uns dias atrás estava muito frio, não foi? Um frio de manhã, um frio que eu ia andando rápido, incomodado com a frieza.
E quando cheguei em frente à Vitória em Cristo, bem encostadinho à porta, na porta mesmo, deitadinho, tinha uma pessoa lá, deitada, mal coberta lá, deitada. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, por isso que em São Paulo, nesses, né, estados assim, morre gente de frio de madrugada. Porque a pessoa já doente, se deitar numa calçada dessa, a gente sai de casa da caminha quente, assim, o nosso organismo reclamando da frieza, e a pessoa passa a noite todinha ali. E eu fui embora e fiquei me culpando. Depois cheguei no trabalho e no outro dia de manhã eu passei procurando a pessoa de novo. Digo, será que ela está ali de novo? Porque eu levava uma garrafa de café e uns 2 pãozinhos, um pedaço de nada dentro, né? Eu disse, eu podia ir lá acordar aquela pessoa e ter dado um copo de café àquela pessoa, quentinho, para ela tomar ali com aquela hora da madrugada. Eu fiquei pensando, sabe, agora já no outro dia, na hora eu passei apressado, só pensei assim, meu Deus, como é que a pessoa aguenta um frio desse? E a gente pensando que às vezes está ruim. Quando lá em casa chove, que a pingueira pinga em cima da cama, só é mexer um pouquinho, né? Ajeita a cama para um lado, a pingueira já pinga fora dela. Mas a gente reclama porque a pingueira. E a gente que dorme debaixo das pontes por aí, debaixo de viaduto, debaixo de marquise. Já pensou? Aí tem gente que vai dizer assim, não, pastor, mas isso é uma opção, é gente que abandonou a família. Sim, eu sei que é, mas não está boa a vida dela, não é? Ela pode ter escolhido sair de casa, mas que está boa não está não aquela vida. Então a gente às vezes está reclamando tanta coisa, a gente, né, reclamando da questão às vezes até da saúde mesmo, e a gente sabe o que é sofrimento quando a gente vai no hospital, não é? Nesses hospitais de problemas crônicos, né? Você vai, não precisa nem você ir no Santo Amaro, você só precisa ir no IMIP, numa ala daquela do pessoal que passou por transplante, dos transplantados. As pessoas estão recuperando-se porque fizeram transplante. Aí você vai ver quantas pessoas tem lá que fizeram transplantes há 6 meses, 1 ano, vão para casa e voltam, morre, mas não morre. Tem outro lá inchado, morrendo já. Você vai numa semana, quando vai na outra semana, aí aquele não resistiu não. Como o nosso irmão que era genro da irmã Neide, né? Aquele menino que teve todas aquelas complicações e acabou nos deixando com o problema depois do transplante. Então, agradeçamos a Deus pela nossa vida. A gente às vezes briga com tanta besteirinha, a gente briga com tanta picuinha, tanta coisa pequenininha, que a gente acaba esquecendo de dar valor às coisas preciosas que estão perto da gente em casa. Muitas vezes a gente faz isso. Nós vamos fazer a nossa oração dominical, a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6. E após a oração, o Ministério do Louvor estará louvando ao Senhor em nome de Jesus. Disse o Senhor Jesus, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe, continue nos dando sua graça. E o Ministério do Louvor vai estar louvando ao Senhor. Nesse primeiro louvor, nós estaremos colocando diante do altar do Senhor nossos dízimos e ofertas. Oi, som. A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é mais um dia, né? Que estamos na presença do Senhor, estamos nos alegrando. E eu gostaria de compartilhar com a igreja algo que aconteceu comigo essa semana.
muitos falam que agosto é o mês do desgosto, né? Mas para quem serve o Senhor, isso não existe. Nos meses de agosto, né, de anos atrás, eu tive a oportunidade de estar encerrando a minha graduação, apresentei a minha monografia. E quando esse ano, em 2015, eu havia feito um concurso público em Jaboatão. E esse concurso, né, os concursos eles têm validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. E esse concurso, né, aconteceu isso, teve a validade dele 2 anos, foi prorrogado por mais 2, mas pelo fato de muitas pessoas não terem sido chamadas e a prefeitura está contrariando, né, uma regra, né, jurídica, então algumas pessoas entraram, né, com ação na justiça e começaram a ganhar as causas. A prefeitura, por sua vez, o Ministério Público mandou prorrogar o concurso ainda, né, por mais 2 anos. Então, o concurso que duraria 4, acabou durando 6 anos. E aí o Ministério Público fez um acordo com a prefeitura e a prefeitura se comprometeu a chamar todos os que estavam já classificados. E, para a honra e glória do nome do Senhor, eu estava entre esses classificados e fui chamado, agora nessa terça-feira. Na próxima semana vou estar entregando a documentação e é motivo de alegria, né? A gente está louvando o nome do nosso Deus. Já cantou aqui, né, que o Senhor, a nossa fé, ela é contemplada, o que Ele promete, Ele nos dá. Amém? Então, isso é algo específico que aconteceu na minha vida, mas eu tenho certeza que entre nós, como já foi visto aqui, irmã Nininha recentemente fez o culto de ação de graças, assim como outros irmãos também, só demonstrando a grandeza de Deus e demonstrando que o nosso Deus é fiel. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor com alegria. Oi, som. Oi. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Oi. Oi, som. Graças a paz. Vamos louvar o Senhor, amém? Vamos cantar nosso louvor, amém? Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sobre a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força, a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração.
Senhor é a nossa força, a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sobre a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força, a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força, a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Serás a alegria do nosso coração. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força, é a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Vamos declarar com toda a força. O Senhor é a nossa força, é a nossa salvação. Tudo é a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força, é a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Senhor, te quero. Amém? Vou seguindo para o alvo. Vamos de novo. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te,
para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Eu quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos declarar agora que o Senhor é bom, amém? Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao
eu clamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Vamos declarar, amém? O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e verdade. Vamos declarar. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de profeta Jonas. A gente tem lido esses dias, leu bastante esses dias o livro de Zacarias. Jonas é um pouquinho antes do livro de Zacarias. Jonas fica entre Obadias, tem Obadias, depois Jonas e Miqueias. Nós vamos ler no livro de Jonas. Jonas, capítulo 4,
Nós vamos ler a partir do versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta de sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Mais uma vez o versículo 9, todos. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Domingo passado, nós meditamos no Salmo 139 e falamos um pouquinho de que Deus nos conhece, até porque lá no Salmo 139, no seu finalzinho, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me. E depois a outra palavra é guia-me. Sonda-me, prova-me e guia-me. E nós falamos aqui que Deus é quem nos conhece, que nós mesmos nós não nos conhecemos. Então vamos pensar o seguinte: a gente estava falando que a gente não conhece nem o nosso ser, nem o nosso coração. E nós vamos continuar falando disso, de coração, hoje à noite, só que baseados na vida ou no exemplo do profeta Jonas. O livro de Jonas tem 4 capítulos. Né? Você viu que a gente leu o capítulo 4, parte do capítulo 4, que é o último capítulo do livro. É um livro pequeno, só tem 4 capítulos. É um livro que facilmente todo crente poderia já ter lido, se já não leu mais ou tantos outros livros da Bíblia. Mas um livro como o de Jonas, tão pequeno, é um livro fácil até de se ler. Agora, se a gente lê, por exemplo, o início, primeiro capítulo de Jonas, o versículo 1, ele vai nos dizer assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Amitai era profeta. Jonas, o profeta Jonas é filho de profeta. Então, Jonas é filho de Amitai. Jonas é filho do profeta Amitai. E esse profeta, ele é do período de Jeroboão II ou Jeroboão II, quando Jeroboão reinava sobre Israel. No período em que profetizaram Amitai e Jonas, foi um período em que a Síria, ela
atacava o povo de Israel. Atacou por muito tempo o povo de Israel. Foi pelo menos 30 anos de ataque do Império Sírio ao reino de Israel. A história conta que pelo menos em 30 anos teve 14 ataques. Jerusalém ou Israel foi cercado pelo menos 14 vezes pelos assírios. Por que assírios, irmãos? Por que a gente está falando da Assíria? Porque Nínive é a capital da Assíria. Alguém diz que Jonas, quando Deus mandou ele pregar em Nínive, que Jonas foge, né? Pega um barco de Jope para Tarsis. Jonas, alguém diz assim que Jonas foi porque era tanta raiva, tanta revolta que o povo de Israel tinha dos ninivitas, que eles queriam que os ninivitas morressem mesmo. Porque qual era a forma de Deus dar livramento ao povo dele no passado? Matando o inimigo, fazendo o inimigo perecer. Ou não era assim? Não era? O povo de Deus dava livramento como? O povo inimigo perecendo. Deus tirou o povo de Israel do Egito, por exemplo, lá no Êxodo. Deus tirou o povo de Israel do Egito. Faraó veio atrás. Como foi que Deus levou o povo de Israel? Abriu o Mar Vermelho, o povo de Israel passou. Mas o exército de Faraó veio atrás e entrou também pelo mesmo caminho do Mar Vermelho. O que foi que Deus fez para levar o povo dele? Fechou o mar. Aniquilou com Faraó e os seus exércitos. Agora, durante 30 anos, a Assíria cercou Israel. Durante 30 anos, o povo da Síria, o profeta Amitai, o filho dele, o profeta Jonas, e todo o povo de Israel orou e jejuou a Deus, pedindo que Deus fizesse alguma coisa. Fizesse o quê? Matasse os assírios. Você entende? A oração do povo era: Senhor, nos livra dele. Nos livra como? Agora imagina, você tem um vizinho, hoje, o vizinho tem raiva de você, o vizinho torce contra você, o vizinho fala mal de você, o vizinho não gosta de você. Imagina você lá dentro do quarto dizendo: Senhor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou consagrando, Senhor, faz um milagre, mata esse filho. Não, hoje a gente não faz mais isso, né? Hoje é diferente. Hoje o nosso dever é orar pela salvação deles. Mas o povo já orava para ser livre daquele povo. E jejuava. 14 anos, o povo sendo perseguido, aliás, 30 anos ou mais, sendo perseguido por aquele povo. E eles eram tão maus, e aí é onde a gente vê que a maioria dos pregadores dizem que Jonas passou um dia só dentro de Nínive, dizendo que dentro de 3 dias ela seria destruída, e foi embora esperar o fogo descer do céu e destruir Nínive. Dizem porque a revolta era tão grande por causa da maldade daquele povo da Síria. Eles dizem que os exércitos assírios, quando vinham e que conquistavam o povo, eles, além de de massacrar o povo, de fazer o povo sofrer, deitava as pessoas no campo assim, e vinha com suas carroças, com navalhas nos seus pneus, passavam por cima das pessoas, cortando, retalhando elas, e jogavam sal ainda para aumentar a dor dessas pessoas. Isso é um detalhezinho que a história conta. Mas vamos pensar, irmãos, em Jonas. O nosso tema hoje é Jonas e o seu coração. Então imagine o que acontecia com Jonas e com o povo de Israel. Orava a Deus para Deus fazer alguma coisa, para Deus destruir o seu inimigo. Agora, uma outra coisa: quando um exército inimigo, quando um reino inimigo, quando um império conquistava o outro, entrava no outro império, dominava um outro governo, 3 coisas eles faziam quando eles invadiam. Diz que a primeira coisa que eles faziam, no caso, quando atacavam Israel, a primeira intenção deles era destruir o templo, que era para aquele povo não ter o seu lugar de adoração ao seu Deus. A segunda coisa que eles faziam
era matar o rei e a família, para que aquele povo não tivesse ninguém mais ligado ao reino deles, para tentar reerguer o governo, reerguer o reino. E uma terceira coisa era matar o profeta e os familiares do profeta, para que não tivesse mais a mensagem de Deus ou a palavra de Deus sendo anunciada ao povo. Aí, imagine o que era que acontecia com o profeta Jonas. O pai dele, profeta, quando ele era menino ainda, dentro de 30 anos, no período da infância dele, quantas vezes ele ouviu em casa, ele ouviu dentro de casa, ele ouviu na vizinhança o burburinho, a conversa, o bochicho. Os assírios estão vindo atacar a gente novamente. Os assírios estão vindo contra nós. E ele pensava, ia dormir pensando, se os assírios invadirem aqui, eles vão matar meu pai, vão matar minha mãe, vão matar eu, vai matar minha família toda, porque eles não deixam o profeta, nem a família do profeta vivo. Eles não deixam nem a família do rei viva, mata o rei e a sua família. Imagina quanto tempo na sua vida Jonas foi dormir assustado, atormentado, com a lembrança, ou com a ideia, a expectativa de que a qualquer momento a cidade ia ser atacada. Então, a gente conhece Jonas como o profeta fujão, não é assim? Que Deus mandou ele a Nínive, mas ele não faz a vontade de Deus. A gente não sabe a infância de Jonas, a gente nem sabe o quanto o Jonas, criança, sofreu, o quanto, digamos assim, vamos pensar assim na ideia, o quanto o emocional dele, o quanto o psicológico desse menino foi bombardeado, né, atormentado, perturbado pela ideia de que ele ia ser morto, o pai dele ia ser morto, a sua família toda ia ser morta por uma família ou por um povo tão má que eram os assírios. E aí chega a palavra do Senhor no versículo 2 do primeiro capítulo, e diz assim: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Vai e clama contra ela. Agora, veja uma coisa. Deus fala com Jonas, diz que é para ele ir lá naquela cidade e clamar contra ela. Mas Deus faz um acordo. Se Nínive, se aquele povo se converter, se aquele povo ouvir a mensagem, se aquele povo ouvir e tiver temor a Deus, Deus vai poupá-los. Se eles não ouvirem, não se arrependerem, eles serão destruídos. Jonas tem jejuado, Jonas tem orado com a sua família, como todo o povo de Israel tem jejuado durante anos e orado a Deus para aquele povo ruim, perverso, ser destruído. Deus está mandando ele ir lá, levar uma mensagem. Está dizendo que tem uma oportunidade para aquele povo se arrepender, se aquele povo se humilhar. Se a gente pensar, irmãos, no lado humano da coisa, Jonas, ele tinha todos os motivos para não querer que aquele povo se convertesse, para não querer que aquele povo se arrependesse. Eu me lembro de uma história de um rapaz que disse que tinha um culto, uma igreja bem pertinho da praia, e o pastor queria fazer o culto, e tinha um cara que bebia e era muito chato. Ele fazia questão de ir para a porta da igreja. A igreja era pequena, mas era próxima, era bem perto assim da praia. E disse que enquanto o pastor estava lá pregando, ensinando, o bêbado ficava perturbando. Toda vez ele ia para o culto para perturbar. E tinha um irmão que era meio impaciente, mas os irmãos conseguiam contê-lo. Até que um dia deixaram o irmão à vontade. E o bêbado chegou lá e começou a importunar de novo. O irmão se levantou lá do lugar dele, pegou na beca do bêbado e saiu, levando o bêbado para a praia.
E quando o povo se deu conta, o irmão já estava lá na praia, mergulhando o bêbado, e mergulhava e tirava, mergulhava o bêbado e tirava, aí foram chamar o pastor às pressas para ver a situação. Pastor, o irmão está ali com o bêbado dentro da água. E o pastor correu, foi lá, chegou lá, irmão, solta ele. Não, pastor, eu falei para ele que eu só soltava ele quando ele aceitasse Jesus. E ele disse que aceitou Jesus. Agora, se ele aceitou Jesus, ele tem que ser batizado, pastor. E eu já estou batizando ele faz tempo, até ele se arrepender, ele vai ser lavado hoje aqui. E ele mergulhava ele, disse que era uma revolta tão grande. Aí faz lembrar da história do profeta Jonas. Jonas, irmão, tinha orado para esse povo ser destruído. E Deus está dizendo que esse povo vai ter uma oportunidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse é o nosso problema. Esse é o problema da nossa vida. É que o nosso coração, ele vai sempre encontrar motivos. Ele vai sempre encontrar uma razão. Ele vai sempre encontrar uma desculpa. Para que alguma coisa que Deus quer realizar na nossa vida, para que alguma coisa que Deus quer fazer através de nós, não aconteça, não seja feita. A gente vai sempre ter um argumento, humanamente falando, né? Porque não existe razão para a gente não ouvir e não obedecer a Deus. Mas humanamente a gente sempre tem uma desculpa. E Jonas tinha toda a razão do mundo. Quantas pessoas que Jonas não viu aquele povo matar da sua terra? Deixa esse povo morrer na impiedade dele. Para que o povo desse se arrepender? Deixa eles para lá. Aí Jonas pega o barco, mas vai para Tarsis. Ele não vai para onde Deus mandou. Aí aquela ideia de Jonas, o profeta fujão, dá uma ideia de uma pessoa, de um profeta que não é muito confiável, de um profeta que não é obediente a Deus. Agora, será se Jonas ele era um homem obediente a Deus ou não? Será se Jonas ele era realmente um profeta temente a Deus, um servo do Senhor ou não? Ele foi naquele barco para Tarsis. Quando o barco vai e chega em alto mar, surge uma tempestade. E a tempestade é muito forte. A ponto de que daquelas pessoas saírem procurando no navio, lançando sorte, lá consultando lá os seus horóscopos, seus búzios, para saber por causa de quem os deuses estão enfurecidos a ponto de afundar aquela embarcação. E vão encontrar Jonas dormindo. Aí vem aquela outra história muito boa para os pregadores. Jonas fujão, e além de fujão, foi dormir. E ainda se diz mais, quando estava todo mundo preocupado em salvar a vida, fazendo orações aos seus deuses para saber quem era, para revelar quem era o errado, Jonas estava dormindo. Mas quando descobrem Jonas, quando encontram com Jonas, no meio de toda aquela tempestade, perguntam a ele assim, no capítulo 1, versículo 8, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? O que é que Jonas diz? Veja o que é que ele diz no versículo 9. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, o que fez o mar e a terra. O que é que Jonas diz? Ele diz para eles o que é que ele é. Eu sou um hebreu. Eu temo ao Senhor, o Deus do céu, o que fez o mar, o que fez a terra. Em outras palavras, Jonas está sendo sincero. Ele não está mentindo, ele não está escondendo, ele está dizendo ao povo a verdade. É o meu Deus. E ainda, além de tudo isso, ele diz que é por causa dele, aquela tempestade. E para mostrar ainda o quanto Jonas é temente a Deus, Jonas diz, vocês me peguem e me lancem ao mar. E a embarcação vai ser salva. Olhe,
a gente às vezes se acha mais crente do que Jonas. A gente se acha mais crentes do que Jonas. E a gente às vezes nem para ver. Eu quero passar para vocês umas anotaçõezinhas que eu fiz, baseada é um relatório do pastor missionário, pastor Ronaldo Lindório. Eu já falei dele aqui, que ele conseguiu, além de ter mais de 4 igrejas numa região de um povo chamado Povo Concombas, na África, além de ter 4 igrejas lá, ele traduziu o Novo Testamento para o povo, para a língua daquele povo lá, para o idioma deles. E o povo ficou tão feliz quando recebeu a tradução essa primeira tradução do Novo Testamento da Bíblia, que quando chegou lá, quando ele foi entregar, já tinha um grupo de pastores dizendo a ele: pastor, nós já estamos reunidos, missionários, para nos preparar para traduzirmos o Antigo Testamento, a outra parte da Escritura Sagrada, para o nosso povo. Mas veja um relatório que o pastor, porque ele é um pastor que continua pregando, ele continua falando para outros, cuidando e trabalhando em outras aldeias. E ele é um missionário que trabalha e prepara missionários para a obra missionária. Aí eu quero pensar com você o seguinte: Jonas, ele estava numa embarcação que acredita-se que, por mais que as pessoas levassem algumas coisas, algumas mercadorias, jogaram fora para poder salvar a embarcação, mas acredita-se que não era um navio de grande porte, não. Acredita-se que eram aproximadamente 20 pessoas naquela embarcação. Era menos de 30 pessoas que tinham naquele barco. Uma média de 20 pessoas. Acredita-se que tinha naquele barco, navio, como se diz. Não era de tão grande porte. Jonas, quando viu que todo aquele povo ia morrer, ele disse: me lance ao mar, e a vida de vocês vai ser salva. Aí tem o relatório do pastor Ronaldo Lindório, é que existem mais de 100 etnias indígenas sem a presença de um missionário lá para pregar o evangelho, para falar de Jesus para eles. Existem mais de 6.000 povos no mundo, que não conhecem o evangelho de Deus. Existem no mundo cerca de 1.800 línguas que não tem um versículo da Bíblia traduzido para o idioma deles. Isso ele está falando de coisas de grande escala. Eu podia ter notado mais, mas ele tem outro relatório, por exemplo, que fala dos... Como é aquele povo que lê mão, que a mulher gosta de ler a mão do povo, como é que chama? Ciganos. Tem não sei quantos grupos, só no Brasil. Existem não sei quantos, ele tem um nomezinho que dá, não sei, quase como se fosse uma aldeia de ciganos, que também não tem a pregação do Evangelho. Os sertanejos, assentamentos sertanejos, tem não sei quantos mil assentamentos sertanejos que não tem uma pessoa lá, que não tem uma igreja, que não tem ninguém lá pregando o Evangelho. A gente acha que a gente ouve tanto evangelho, tanta igreja, que a gente quase, a gente sai de casa e sai tropeçando em crente no meio da rua por aqui, em evangélico no meio da rua. Parece que está tudo... Os mineirinhos, que tem muito nessa região amazônica, os mineirinhos, tem igreja evangélica fazendo trabalho, mas existem tantos grupos de mineirinhos, tantas regiões que não tem uma igreja, que não tem ninguém lá pregando o evangelho. Aí pastor Ronaldo Lindório, ele dando esse relatório, ele diz assim: e tem crente que não gasta 5 minutos todo dia, ou nem sequer por um dia,
para orar a Deus em favor de que o Evangelho chegue a esse lugar, de que a mensagem do Evangelho chegue a esse lugar. Não tira 5 minutos e a gente ainda quer ser mais crente do que Jonas, que deu a sua vida, que decidiu morrer para salvar um grupo de 20 pessoas daquela embarcação. Então até aí parece que já está melhorando. Jonas já está querendo morrer por alguém. O Jonas que se negou a pregar em Nínive já está querendo salvar pelo menos a embarcação, que ele está nela. E pegam Jonas e jogam Jonas no mar. Quando Jonas cai no mar, quem pega Jonas? O peixe. Um grande peixe engole Jonas. E Jonas, lá no ventre do peixe, faz uma oração. E aí, é a coisa mais simples de se compreender. Não tinha outra coisa a se fazer lá no peixe a não ser orar. Jonas não tinha outra opção, porque há até uma expressão de Jonas que diz assim: no inferno, do abismo, eu orei ao Senhor. Era a perdição. Jonas estava no ventre do peixe, no fundo do mar. Ele tinha outra coisa a fazer? Não. Só tinha que orar. Mas ele ora a Deus. Jonas, ele ora ao Senhor. Mas deixa eu falar uma outra coisa para você. Quando Jonas disse àquele povo, aqueles marinheiros ou aquele povo daquela embarcação para jogar ele no mar, aconteceu um episódio interessante, versículo 16. Vê o que foi que aconteceu com os homens daquela embarcação. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Ô irmão, quem é que oferece circundações de graça? A gente sabe que todo mundo oferece circundação de graça, mas a gente sempre espera que os crentes sejam as pessoas que ofereçam culto e ações de graças a Deus. Então, acredita-se que esse povo que invocou tudo que é entidade antes, agora está orando ao Deus de Jonas. Tem gente que acredita até aí que Jonas prova tanto que Jonas é um homem de Deus, que a palavra que ele falou para aqueles homens é tão forte que aqueles homens passaram a temer ao Deus de Jonas. Passaram a crer no Deus de Jonas. Oraram, fizeram votos ao Deus de Jonas. E aí, lá no ventre do peixe, capítulo 2, versículo 9. Vê o que Jonas ele vai dizer lá no ventre do peixe. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei ao Senhor. Pagarei ao Senhor pertence a salvação. O que votei, pagarei. Se você ler do capítulo 1, primeiro versículo, até o capítulo 4, o último versículo, você não vai saber qual foi o voto que ele disse que fez. Mas ele está dizendo, o que votei, pagarei. Jonas está dizendo, o que eu votei, eu vou pagar. Que voto? Não tem nenhum voto. Ele não fez nenhum voto do capítulo 1 até o capítulo 4 do livro dele. Não tem um voto de Jonas. Não existe nenhum voto. Então Jonas está falando de que voto aí? Ele está falando de algum voto, que não foi feito, nenhum dos capítulos do livro de Jonas ele fez esse voto. Mas tem um voto na vida de Jonas. E qual é o voto? É o voto do seu ofício. É o voto do seu sacerdócio. É o voto que o sacerdote fazia quando estava perante Deus e perante o povo, ele fazia esse voto a Deus. No seu no seu sacerdócio. E esse voto que ele fazia consistia de 2. Ele prometia o seguinte: eu falarei tudo o que me ordenares. E ele falou mesmo. Até mesmo na tempestade, na hora que estava a tempestade lá, perguntaram, de onde tu és? Ele disse, eu sou profeta, eu sou um hebreu, eu sou um temente a Deus, o Deus que fez o mar, o Deus que fez o céu. Ele falou. Agora veja, a segunda parte do voto era, eu irei para onde tu me enviares. Onde o Senhor me enviar, eu irei. E aí ele está dizendo, eu vou pagar o meu voto.
porque ele não foi para onde o Senhor o havia enviado ainda. Essa parte que era voto de um profeta, ele não cumpria, ele tinha saído dela. Onde o Senhor me enviar, onde o Senhor me mandar, eu irei. Está Jonas fugindo. Aí nós entramos no capítulo 3. E no capítulo 3 veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te mandei. E Jonas agora foi para Nínive. O peixe já tinha vomitado ele lá na praia, né? Ele estava na praia de Nínive, ele agora tinha que pregar em Nínive. E Jonas vai pregar em Nínive. E começou, versículo 4, e começou a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, e Nínive será destruída. Jonas percorre a cidade caminho de um dia. A cidade de Nínive, se você prestou atenção, mas talvez não vai lembrar agora, quando a gente leu lá no capítulo 4, na leitura que nós fizemos, no finalzinho diz que tinha lá 120 mil habitantes. Como é que a pessoa vai passar um dia numa cidade dessa, sem carro de som como hoje tem, sem ter tanto veículo de comunicação, um homem só, um profeta só, vai falar para o povo a mensagem que Deus mandou em um dia só? Acredita-se que para uma pessoa anunciar a mensagem, pelo menos de rua em rua, era preciso de 4 a 5 dias. O que se acredita é que Jonas passou correndo na cidade, na rua, passou na pressa, não parou para dizer nada a ninguém, passou gritando: olha, Nínive será destruída, 40 dias e Nínive será subvertida. Primeira coisa, aquilo que Jonas deveria passar 4 a 5 dias, Jonas passou um dia só dentro da cidade pregando. A segunda coisa, Jonas não pregou arrependimento. Jonas não disse se arrependam, Jonas não disse chorem, Jonas não disse orem, Jonas não disse peçam misericórdia a Deus, Jonas não disse vocês estão errados, peçam a Deus que Ele tenha dó de vocês. Jonas não anunciou salvação. Jonas disse, depois de 40 dias, Nínive será destruída. Já pensou? Deus tinha trabalhado, mas Deus já estava trabalhando na vida de Jonas. Mas Jonas tinha um coração ferido. Jonas tinha um coração magoado com Nínive. Jonas tinha guardado mágoas. Jonas tinha guardado dentro do seu coração coisas ruins sobre Nínive. E ele não conseguia abrir mão disso. E ele não se livrava disso. Ele passou por todas essas experiências, mas ele continuava dizendo: vai acabar isso tudinho. O povo não presta, é ruim, vai morrer. Eu vou somente avisar que vai morrer e pronto. E Jonas passou dentro da cidade, Jonas não parou. Era Jonas, a sua revolta contra um povo que fez mal a ele. Mas a Bíblia diz o seguinte, irmãos. A Bíblia diz que, versículo 5 do capítulo 3, a Bíblia diz que os ninivitas, eles creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. O rei, quando ouviu a mensagem, o rei mandou vestir pano de saco, tirou a roupa real, vestiu-se de saco, todo mundo, era uma forma de mostrar humildade, de se humilhar diante do Senhor. Durante 3 dias ninguém come, vai todo mundo jejuar, e quem sabe se o Deus desse profeta não tem misericórdia e poupa a nossa vida. O profeta, o homem de Deus, sabe que Deus é um Deus tão bom, é um Deus tão maravilhoso, mas por causa de coisas más guardadas, de mágoas, de rancor guardado no seu coração, ele não consegue perceber, ele não consegue enxergar a bondade de Deus. Mas um povo ímpio, um povo má, de repente, quando se vê ameaçado, se lembra e começa a clamar para que Deus talvez um dia tenha misericórdia deles e os poupe. E o rei decreta jejum durante 3 dias. Ninguém vai comer. Até os animais não botam ração, nem para as mulas, nem para os animais bota ração. Até o animal vai jejuar. Jonas se revolta
porque Nínive não é destruída. Jonas se revolta porque ele vai lá pro monte. Alguém diz que para onde Jonas foi é um monturo. E Jonas fica lá fora esperando ver Nínive ser destruída, ver o fogo cair do céu, caiu lá em Sodoma e Gomorra. Fogo e enxofre destruir Nínive. E Jonas fica lá esperando. Mas os ninivitas creram em Deus, e isso revolta Jonas. Jonas fica desgostoso e Jonas ele fica irado, irmãos, com Deus. Porque Jonas diz assim, Jonas vai dizer para Deus, sabe o quê? Por isso que eu não fui. Por isso que eu não fui. Por isso que eu fui para Nínive, para Tarsis. Por isso que eu fugi para Tarsis. Porque um povo ruim desse, um povo mau desse, o Senhor diz que vai destruir e não destrói. O Senhor ainda tem dó desse, ainda poupa um povo desse. Jonas está lá no monte, no capítulo 4, desgostoso, versículo 1, e extremamente irado. Ele fica furioso, irmãos. Está lá no monte. Jonas, ele vê Deus agindo, ele vê Deus trabalhando, ele vê Deus fazendo as coisas. Jonas vê tanta coisa, mas ele ainda não consegue enxergar que pode existir misericórdia de Deus para um povo ímpio, para um povo mau, para um povo que peca. Que Deus pode salvar aquele mais vil pecador. Jonas não consegue enxergar isso. Agora, nós falamos aqui que Jonas tinha os motivos, e nós muitas vezes encontramos motivos, e a igreja está cheia de pessoas encontrando motivos. Tem gente na igreja que fazia e não faz mais as coisas para Deus. E quando faz do seu jeito. Lembra de Jonas? Jonas queria fazer, mas fazer do seu jeito. Deus mandou ele em Nínive. Nínive era 4 a 5 dias dentro da cidade para anunciar uma mensagem. Ele só fez em um dia. É do jeito dele. Ele vai fazer, ele decide, ele até fez aquele voto lá no capítulo 3, né? Ele diz, lá no Vento do Peixe, o que eu vou ter, eu vou pagar. Mas eu vou pagar do meu jeito, eu vou obedecer, eu vou servir a Deus do meu jeito. E tem muita gente assim, fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho, cultuando, dirigindo, cantando do seu jeito. Fica tudo bonitinho na igreja, é o profeta de Deus, é o pregador. Mas dentro do seu coração, guarda mágoas, guarda lembranças, guarda rancores, guarda cicatrizes que não foram curadas. Tem tanta gente dentro da igreja, irmãos, que eu faço parte, eu vou para a igreja, eu vou para a oração, mas não quero fazer, meu nome no grupo eu não quero. Tem algum motivo, alguma razão que a pessoa não quer estar incluída naquele grupo. Ela quer estar até participando do culto, mas é o jeito dela, não pode ser de outra forma, o jeito dela é o que ela quer. Existem algumas coisinhas que não foram tratadas, que não são curadas. Jonas, ele ficou desgostoso, ele ficou revoltado, ele ficou irado com a ação de Deus. E lá naquele monte está ele, dizendo, reclamando com aquilo que Deus havia feito. Mas aí Deus começa a tratar Jonas de uma forma mais séria. Enquanto Jonas está lá naquele monte, naquele monturo e deserto, o sol quente, e não tem coisa melhor para quem está num lugar deserto, sol causticante, do que uma árvorezinha servindo de sombra para a cabeça dele. E está lá Jonas, e o Senhor fez nascer uma planta que encheu de folhas tão rápido e passava sobre a cabeça de Jonas e fazia sombra para ele. E Jonas refrescava-se debaixo daquela sombra daquela árvore, enquanto havia um calor enorme naquele deserto. Mas diz que no dia seguinte, Deus fez vir um verme. Não é isso? Deus trouxe um verme. Deixa eu lembrar você uma coisa. Quem fez a planta nascer e fazer sombra sobre a cabeça de Jonas foi Deus. Mas Jonas está com tanta ira no seu coração
Jonas está com tanta mágoa no seu coração contra aquele povo que ele não está vendo a misericórdia de Deus e a bondade de Deus com ele. Ele está revoltado com Deus. Deus ainda não é bom desse jeito. Deus ainda não agrada a Jonas. Ele está revoltadíssimo contra Deus por causa do povo. Ele não está vendo a bondade de Deus. Ele não está vendo a árvore que foi, a planta que foi criada. Ele não está vendo a sombra que foi colocada sobre ele. Que Deus ampara ele. Que Deus cuida dele. Aí lembra-se daquilo que eu falei aqui no começo do culto? A gente às vezes reclama tanto das nossas dificuldades, a gente se esquece da bondade de Deus sobre nós. A gente briga com coisa tão pequena, às vezes dentro de casa, que se esquece de dar valor à família tão preciosa que Deus nos deu, para a gente desfrutar dela. Às vezes fica com raiva o dia inteiro, ou mais do que isso, porque o feijão não ficou no ponto, porque o sal foi demais, ou porque queimou. Ou não é assim às vezes? Fica magoado, ao invés de... Mas imagina, eu vou ficar com raiva da minha mulher porque o feijão queimou, em vez de eu ser grato a Deus pela mulher que eu tenho para fazer feijão, para cozinhar o meu feijão. Mas às vezes, a gente às vezes perde tempo, irmão, brigando e se machucando, e se ferindo, e criando feridas com coisas que a gente... É somente para tirar o tempo da gente, para a gente não enxergar a bondade de Deus sobre nós. É Jonas. O sol castigando, ele olhava assim, ó. Quando era aquele verão que você olha um asfalto ali, você olha e vê tremendo, né? Você olha o asfalto no sol assim, fica aquilo tremendo, como se estivesse fervendo o asfalto. Jonas olhava, estava lá, a temperatura 50 graus no deserto. E Jonas debaixo de uma sombra que Deus fez para ele. Mas ele só está pensando, o povo ruim, e Deus poupa, o povo miserável, e Deus não mata, o povo que não presta, e Deus tem misericórdia do povo desse. Está vendo? Para que eu ia obedecer esse Deus? Para que eu ia pregar para esse povo? Adiantou fazer o quê? O que foi que eu fiz? Aí Deus pergunta a Jonas assim, a pergunta do Senhor para Jonas é, ô Jonas, me diz uma coisa, é razoável essa tua ira? É razoável essa tua ira? E ele respondeu, é razoável até a morte. Já que não quer matar um povo desse, é como se Jonas dissesse assim, já que não quer matar ele, é melhor eu morrer. É melhor morrer do que ver um povo desse ser poupado. Aí Deus vai e diz para Jonas assim, aí o Senhor vai e diz para Jonas, tu está com dó, ou com pena, ou reclamando de uma árvore, de uma planta que eu fiz nascer em um dia. No outro dia, murchou, secou. Já não existe mais. E não tivesse compaixão de mais de 120 mil pessoas em Nínive e os seus animais. Tu não está lembrando desse povo, tu não está vendo esse povo. Irmãos, e é tão interessante que Deus ele está lidando com o coração de Jonas. Porque mesmo servos de Deus, mesmo homens de Deus, mesmo mulheres de Deus, mesmo crentes, às vezes guardamos mágoas, feridas no nosso coração que precisam serem tratadas. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, o livro de Jonas termina, a história termina incompleta. Termina assim. O versículo 11, o último versículo do capítulo 4, o último versículo. Deus está dizendo, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Terminou aí. Acabou aí, com interrogação. Não disse se Jonas chorou, se Jonas disse, Senhor, tem misericórdia de mim, se Jonas tem perdão, se Jonas disse, Senhor, me perdoe. Não conta mais nada de Jonas. Encerrou aí a história. A conversa de Deus interrogando Jonas. E talvez não tenha terminado a história, porque a história de Jonas é a nossa história. A história de Jonas é a história da nossa vida. A história de Jonas somos nós. Queremos fazer a obra de Deus do nosso jeito. Queremos fazer a obra de Deus da nossa maneira. Queremos fazer a obra de Deus com uma visão.
pregador, homem de Deus, mulher de Deus, gente que sabe orar, ó, e que às vezes não sabe não sabe perdoar. Sabe às vezes falar de Apocalipse, ó, o arrebatamento da igreja, mas não sabe falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. Sabe falar de novo céu e nova terra. Só não sabe falar de chegar junto, de pedir perdão, de dizer, eu lhe amo em Jesus. Ainda que você, nós lemos aqui lá no início do culto, o texto bíblico, ainda que você me fez mal. Aí voltamos lá para Gênesis, quando os irmãos de José, depois de terem vendido ele, depois de passarem agora fome e ir lá buscar ajuda lá no Egito, quando José lá é governador, está próspero, eles chegam lá e vão falar para José com medo, pensando que José vai puni-los pela maldade que eles fizeram. José diz assim, mas Deus transformou o mal que vocês fizeram contra mim em bem. Você me fez mal, mas eu quero o bem para a sua vida. Você me fez mal, mas eu quero lhe abençoar no nome de Jesus. O que está faltando para a gente abençoar a nossa família, para a gente abençoar a nossa casa? Existe uma luta tão grande, irmão, a gente tem uma preocupação tão grande com os nossos filhos, como eles serão educados, como eles se formarão, que profissionais eles serão, como eles estarão preparados para o mundo, né, para o futuro aí, como eles avançarão, como eles vão desempenhar, né, uma função, uma profissão. Queremos ver eles bem estabelecidos, né, ou bem remunerados, queremos vê-los bem de vida, melhor do que a nossa situação, é claro. E às vezes o nosso foco é tão grande nisso que a gente às vezes está perdendo o foco de ver os nossos filhos pertinho da gente dentro de casa. A gente está olhando lá para frente e está esquecendo de olhar para eles aqui dentro de casa. De orar com eles, de falar com eles do amor de Deus, de ler com eles a palavra de Deus. O Senhor está dizendo que nós estamos preocupados com tantas coisas que estamos nos esquecendo da bondade dEle, da misericórdia dEle por nós, do quanto Ele tem sido bom para com a nossa vida. Que Deus nos livre, que Deus cuide de nós, que o nosso coração seja tratado, as feridas que tem que sejam saradas pelo Senhor, que Deus Ele cure-nos, que Deus Ele nos livre, que Deus Ele nos perdoe, no nome de Jesus. E que a gente faça a obra do Senhor como Ele quer, no nome do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Ore pela nossa internet, que a nossa internet está uma bênção. Já 2 domingos, hoje é o 3º domingo que a gente não consegue transmitir o culto pelo Facebook. E essa semana o rapaz veio aqui para ajeitar, disse que ajeitou e hoje não conseguiu. Estão gravando aí através de um aplicativo, mas não está conseguindo transmitir pelo Facebook. E alguns irmãos que sempre acompanhavam, as irmãs, não estão conseguindo. Oremos ao Senhor. Amado Deus e bendito Pai, Senhor, nós te adoramos por tua graça, por tua fidelidade para conosco. Te adoramos, ó Deus, por tua palavra, Senhor, por teu amor para com as nossas vidas. Senhor, te adoramos por tua bondade. Como o Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor tem cuidado da nossa casa, como o Senhor tem cuidado dos nossos familiares. E nós, ó Senhor, diante das lutas, das dores, diante das tempestades, talvez da vida, Senhor, das tormentas que acontecem, das angústias, Senhor, temos nos esquecido e não temos percebido, ó Deus, a bondade do Senhor. Não temos, ó Deus, às vezes enxergado o que o Senhor está fazendo de bom na nossa vida, a manifestação da tua graça sobre nós. Queremos em nome de Jesus, ó Deus, te pedir perdão. Ó Pai querido, tanto o Senhor insistiu com Jonas e só lá, ó Deus, depois de tantas coisas terem acontecido, só depois, ó Deus, da árvore
da planta ter murchado, o vento ter jogado fora as suas folhas e o sol vir castigar a sua cabeça, é que Jonas, ele abre o seu coração e fala da mágoa, da revolta. Ele é sincero para o Senhor. Somente no final de tudo é que ele consegue dizer que tem revolta, que está irado, que a revolta dele é porque o povo que deveria morrer foi poupado. Ó Senhor, que nós não deixemos chegar tão tarde para confessar ao Senhor, para pedir a misericórdia do Senhor, para declarar ao Senhor que nós precisamos da cura. Há uma ferida que precisa ser tratada, algo que precisa ser perdoado, algo que precisa ser retirado do nosso interior, do nosso coração, para que, Senhor, para que a gente venha fazer a Tua obra como o Senhor quer e não da nossa maneira. Bendito Deus, nós queremos colocar diante do Teu altar de oração mais uma vez, nessa noite, a vida dos nossos irmãos, Senhor, aqueles que não podem estar conosco no culto, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando, ó Deus, por problemas de saúde, hospitalizados. Deus, tem misericórdia deles em nome de Jesus. Mas nos ensina, Senhor, a ser agradecidos a Ti em todas e qualquer circunstância. Bendito Senhor, Te oramos, ó Deus, pela carreata do dia 7 de setembro, que o Teu nome seja realmente glorificado, ó Deus, pelas igrejas, pelas as vidas que participarão. Nós queremos, ó Deus, pedir a graça do Senhor sobre a nossa nação, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pela redução dos casos de contágio com o Covid, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor faça abreviar os dias desse vírus em nossa nação, em outras nações, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, pela vida de todos que fizeram esse culto hoje à noite, em o nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.